Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai aprender sobre o movimento uniformemente variado. Bom, vamos começar entendendo melhor esse nome que pode parecer meio contraditório. Professor, como é que pode ter a palavra uniforme, que significa algo constante, que é sempre igual, que não muda, e ao mesmo tempo a palavra variado? Então, afinal de contas, é um movimento uniforme ou ele é variado? Bom, vamos entender esse nome através desse exemplo aqui com o carrinho. Imagine que esse carrinho começa com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, quando você começou a estudar o movimento dele, ele já estava se movendo a 10 metros por segundo. Essa será a sua velocidade inicial, certo? No próximo segundo, você já percebe que a velocidade aumentou para 20 metros por segundo. E aqui eu vou sempre escolher o intervalo de 1 em 1 segundo para facilitar as nossas contas, tá? Depois, no próximo segundo, você já percebe que a velocidade é de 30 metros por segundo. E por fim, no último instante, mais um segundo depois, a velocidade já é de 40 metros por segundo. Bom, acho que já deu para entender o que vai acontecer aqui, certo? Imagine qual seria a velocidade dele no próximo segundo, no próximo instante. Começou com 10, aí passou para 20, para 30, para 40. Ele está ficando cada vez mais rápido. Tem que ter uma aceleração escalar ou uma aceleração tangencial. Só que essa aceleração ela é sempre igual. A aceleração é constante. Então é claro que no próximo segundo ele está a 50 metros por segundo, depois a 60, depois a 70 e assim por diante. Por isso o nome uniformemente variado. Vai ter variação de velocidade, só que não será uma variação aleatória, não será uma variação de qualquer jeito. Tem que ter sempre a mesma variação de velocidade no mesmo intervalo de tempo. Por isso que a aceleração tem que ser constante. Professor, e se não fosse constante? Bom, nesse caso não seria um move, né? Não seria move e fica impossível de calcular, fica muito difícil de calcular. Se a sua aceleração fica variável, então só com matemática do ensino superior para conseguir resolver, tudo bem? E aqui também deixei anotado que a velocidade vai variar uniformemente e isso faz com que ele fique ou mais rápido ou mais lento. E esse papo aqui de mais rápido ou mais lento, a gente classifica o movimento como sendo acelerado ou então movimento retardado. Vou deixar anotadinho aqui, ó. Só toma cuidado para não confundir essa classificação com aquela classificação de movimento progressivo ou retrógrado. Vamos lá, progressivo ou retrógrado tem a ver com o sentido do movimento. Se ele está a favor do referencial e a posição dele aumenta, que significa uma velocidade positiva, ou se ele se move no sentido contrário ao referencial, o que significa que a posição diminui e com isso a velocidade ela é negativa. Então, para ser progressivo ou retrógrado, tudo isso vai depender do referencial, tá? Pode mudar de um para o outro, não vai mudar nada. Agora, acelerado e retardado são coisas que são fisicamente diferentes, né? O corpo ser acelerado, ele estar acelerado, significa aumentar o módulo da velocidade. Não importa o sentido que ele está indo, não importa se ele vai para frente, se ele vai para trás, só importa que ele fica mais rápido. Então, você pode ter um movimento que ele é progressivo e acelerado, ou você pode ter um movimento que ele é retrógrado e acelerado, tá? Um não afeta o outro. E retardado segue a mesma lógica. Se ele fica mais lento, não importa se ele fica mais lento para a direita ou para a esquerda, se é progressivo ou se é retrógrado. Se ele fica mais lento, se o módulo da velocidade diminui, então o movimento é chamado de retardado. E vale lembrar que se o corpo se mover em linha reta, aí você pode chamar o movimento de MRU, movimento retilíneo uniformemente variado. E nesse caso a variação seria apenas no módulo da velocidade. Mas perceba que na minha figura eu fiz essas oscilações, essas ondulações na pista para mostrar que ele pode variar tanto no módulo quanto na orientação do vetor velocidade. Ok, agora vamos para a prática, vamos entender as 3 grandezas cinemáticas desse movimento. Professor, quais são essas 3 grandezas? Na cinemática, a gente sempre está interessado em descobrir posição, velocidade e aceleração. Tá? É basicamente sempre essas 3 grandezas que nos interessam. Bom, vou começar aqui com a grandeza posição.
Como é que vai variar o espaço, a posição do corpo? Bom, nesse caso não será tão simples quanto no movimento uniforme. Eu quero que você perceba que a cada segundo, a cada intervalo de tempo, o carro percorre distâncias cada vez maiores. Então, se eu comecei aqui nessa posição inicial, S0, essa daqui seria a posição S1, no instante T1, e perceba o deslocamento, perceba o ΔS entre essas duas posições. Se a velocidade fosse a mesma, se a velocidade fosse constante, então o próximo deslocamento deveria ser igual. Porém, isso não é mais verdade, porque se ele está acelerado e fica cada vez mais rápido, é de se esperar que a posição 2 esteja ainda mais distante. Ó. E esse deslocamento aqui certamente será maior do que aquele primeiro deslocamento entre o instante 0 e o instante T1. E assim por diante, né? A próxima posição será ainda mais longe, etc, etc, etc. Que vai ser o instante T3, então posição S3. Bom, para descrever essas posições, como que essas posições variam ao longo do tempo, nós vamos precisar de uma equação do segundo grau. A equação já é um pouquinho mais chata de lembrar, tá? Nós temos que a posição S em função do tempo t é igual à posição S0, que é a posição inicial, mais V0t mais AT² sobre 2. Então, assim, para ficar um pouco mais fácil de você lembrar, né, aqui uma dica bem rapidinha, se a gente excluir, né, se a gente apagar essa última parte, volta para a formulazinha do sorvete lá no movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Então é só você lembrar que é bem parecido com o movimento uniforme, porém tem que acrescentar o termo com aceleração, que é justamente o AT² sobre 2. Prontinho. Isso aqui vai te dar a posição S do corpo para qualquer instante de tempo. Lembra que algumas coisas aqui são variáveis, elas estão variando, só que outras coisas aqui são constantes, tá? Então toma cuidado. Para resolver esse tipo de problema... E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! O ideal é que você já tenha os coeficientes, os parâmetros, né? As grandezas que serão constantes. E quais são elas, professor? O S0, esse aqui é um parâmetro, ele não vai mudar. Se você tem a posição inicial, é aquela posição inicial sempre e não se fala mais nisso, a não ser que troque de exercício. Velocidade inicial, se ele começou a 10 metros por segundo, esse é o V0 e ponto final. Não é algo que vai ficar variando, ok? E por fim, a aceleração. A aceleração também vai ser um parâmetro constante. Uma vez que você sabe a aceleração do corpo, vai ser sempre aquele valor. Pode ser positivo ou pode ser negativo, mas vai ser sempre aquele valor. Ok, essa daqui eu vou chamar de função horária do espaço. Vamos agora para a velocidade. E a equação da velocidade já vai ser um pouquinho mais simples e pode ser derivada do próprio cálculo de aceleração. Pensa comigo. A aceleração do corpo ela é dada por variação da velocidade, ΔV, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT, correto? O que é o ΔV e o que é o ΔT? Bom, no ΔV a gente coloca a variação da velocidade, que é o final menos inicial. Então aqui fica velocidade final, Fzinho de final, menos V0 de velocidade inicial. No ΔT é a mesma coisa, instante final menos instante inicial. E algo que todo mundo concorda é que o instante inicial vai ser 0. Não tem por que ser diferente. Quando você começa a estudar o movimento, você começa com o cronômetro zerado. Então, instante T0, já vou substituir igual a 0. E manipulando um pouquinho, né, fazendo umas manipulações algébricas, isso aqui vai resultar no seguinte. A aceleração vezes o tempo final é igual a Vf menos V0. Só que eu já vou passar esse menos V0 para o lado da esquerda, positivo, e depois inverter toda a equação.
Bom, já vou colocar aqui logo a resposta. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Agora vamos interpretar bem isso aqui. Essa equação está nos dizendo qual é a velocidade final dele para qualquer instante de tempo final. Mas que instante é esse e que velocidade é essa? Bom, depende, você que escolhe. Você quer saber a velocidade no instante t1? Então é só colocar aqui o tempo t1 que você obtém a velocidade no instante 1. Ah não, professor, eu quero saber a velocidade dele no instante 2. Então coloca aqui o tempo t2 que você descobre qual é a velocidade no instante 2. E assim por diante. Isso é uma função do tempo. A velocidade é uma função matemática que depende da variável tempo. A gente pode escrever isso de uma forma mais genérica, tirando esse 1, 2 ou 3, né? E colocando apenas que a velocidade é aquela velocidade para um certo instante t. Para isso, coloco o t aqui entre parênteses. Então, v depende do t. E é dado por v0 mais at. O v0 é um parâmetro, velocidade inicial. Ou você sabe ou você não sabe. Geralmente, ele vai te dar esse valor. E a aceleração, talvez você tenha que calcular, mas também será um valor constante. E a partir disso, cada instante de tempo te dá uma velocidade diferente. Beleza, vamos deixar isso aqui, então, registrado. Vou apagar aqui para caber tudo no mesmo quadro. E o nome que eu vou deixar aqui será a função horária da velocidade. Bom, finalmente vamos para a aceleração. O que se pode afirmar sobre a aceleração e que na verdade vai ser a mais simples de todas. Uma vez que a aceleração é constante, não existe uma função horária da aceleração, ela não vai mudar ao longo do tempo. A gente pode usar o próprio cálculo de aceleração média para afirmar que aquela aceleração média é uma aceleração a todo instante, é a mesma aceleração a todo instante. Então vou dizer que para a aceleração, se você precisar calcular, é só usar o ΔV sobre o ΔT, e para qualquer intervalo de tempo que você escolher, professor, vou colocar ali um ΔV entre o instante 0 e o instante 1, entre o 0 e o instante 2, tanto faz, para qualquer intervalo vai te dar sempre a mesma resposta. Ou às vezes ele te dá uma aceleração para você descobrir a velocidade em outro momento, pode ser também, pode usar esse mesmo cálculo aqui, que não muda nada. E na verdade, a segunda e a terceira equação são a mesma coisa. É só uma maneira diferente, tá, de escrever. Então, esses dois cálculos aqui, ó, são exatamente iguais. Uma vez que a aceleração é constante, você pode fazer essa analogia, tá? Eu só peguei a segunda equação, fiz uma manipulação para chegar na equação da velocidade, tá? Fica aí a seu critério o que você prefere memorizar. E isso daqui eu não vou chamar de função horária, porque não faz sentido, né? Uma vez que é constante, é apenas o cálculo de aceleração escalar média. E aqui só toma cuidado com o seguinte, a sua aceleração pode ficar positiva ou negativa, tá? Não muda nada, não tem problema, você não está fazendo errado por ter achado uma aceleração negativa. Professor, como é que eu vou saber, bater no olho, se é positiva ou se é negativa? Pensa se ele fica mais rápido ou mais lento, se está a favor ou contrário ao movimento. Nesse caso aqui, por exemplo, da minha questão, você concorda que eu tenho uma aceleração a favor do movimento. Por quê? Porque ele fica mais rápido, né? Então, no próximo segundo, se ele tem mais velocidade, é porque ele acelera no mesmo sentido. E digo mais, essa aceleração seria de quanto? Seria de exatamente 10 metros por segundo ao quadrado, porque ele está ganhando 10 metros por segundo a cada segundo. É algo parecido com a aceleração da gravidade. Quando você solta um corpo em queda livre, desprezando a resistência do ar, e a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo ele fica 10 metros por segundo mais rápido, tá? Se fosse no sentido contrário, aí ele estaria freando, seria um movimento retardado, e talvez a aceleração fosse negativa. Por que talvez? Porque depende do referencial. Posso dizer que a aceleração é negativa, pois ela é contrária ao movimento, ou poderia colocar o referencial para a esquerda e dizer que a aceleração é positiva e que, na verdade, as velocidades
é que são todas negativas. Então, mais uma vez, volta para aquele papo de que você precisa escolher um referencial, tá? Tudo acaba dependendo de um referencial. Prontinho, essas são as 3 equações principais, que na verdade são 2, né? Uma vez que a segunda e a terceira saíram do mesmo lugar, que você vai lá para resolver as questões de move. E aqui eu digo uma coisa, hein? Se você souber essas 2 funções horárias, são as fundamentais, tá? Então, professor, eu sei, eu vou lembrar disso aqui, ó, decorei isso aqui e sei aplicar no problema. Também entendi essa equação, memorizei e sei aplicar no problema. Então anota aí o que eu vou te falar. Você consegue resolver qualquer questão de move com essas 2 equações. Queda livre, que também é um movimento uniformemente variado. Lançamento vertical, que é quase uma queda livre, só que com uma velocidade inicial para cima. Então todos esses movimentos que são uniformemente variados, você resolve basicamente com essas 2 funções horárias. Da posição ou da velocidade, ou usando as 2 ao mesmo tempo. Bom, espero que tenha aprendido, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.